tipos de renda. Eu sempre gosto de falar assim, gente, renda é renda, tem que declarar. Só que cada renda, ela tem um cálculo diferente e ela é taxada de forma diferente também. E eu vou explicar para vocês hoje isso direitinho. Inclusive, quem tem investimentos, por exemplo, vai entender um pouco melhor como que funciona o imposto de renda de ativos, tá? Vamos lá. Então, ó, como regra geral, cada tipo de renda é somado e tributado. Então aqui a gente tem 10 tipos de renda, tá? Daqui a pouco eu vou falar mais detalhes para vocês, mas em regra geral é somar tudo isso, né? O rendimento de juros, dividendos, imóveis e tal, e nisso ser tributado, em regra geral. Mas alguns rendimentos, eles são tributados separadamente. Esse somado e tributado é chamado de sogo-kaze. E esse separadamente é chamado de bunri-kaze. E dentro do bunri-kaze, a gente tem outras duas formas de pagar. Que é esse Shinkoku Bunri-kaze, que é uma vez que você mesmo declara o valor do imposto, e o outro é quando o imposto ele é descontado já da renda, que se chama Gensen Bunri-kaze. Mas aqui vocês vão entender mais ou menos daqui a tá? Então vamos primeiro falar sobre rendimentos de juros. Rendimentos de juros. Esse daqui, inclusive, ele é Gensen Bunri-kaze. Acho que vocês vão entender melhor. Agora acho que vai clarear tudo aqui. Principalmente para quem tem, sei lá, tem poupança e às vezes entram os jurinhos da poupança, sabe? Então, ó, a receita de juros refere-se às receitas de depósitos e poupanças e juros de títulos públicos e privados. Esse rishi shotoku, ele significa isso. Quanto aos juros sobre depósitos e poupança, como regra geral, são 20,315%. Esse daqui, decorem. O que é esse 20,315%? 15% é imposto de renda, 5% é imposto residencial e 0,315%, esse aqui é imposto de renda de reconstrução especial. E o que é isso, Clarice? Depois que teve o terremoto de 2011, o governo ele incluiu esse 0,315, acho que, eu não lembro até que ano que era, mas ele tem um final, né? Começou em 2011, ele tem um final, para ajudar, né, na reconstrução das províncias que foram afetadas. Então, a gente paga isso em todos os juros que nós recebemos no banco, por exemplo. Então, notem aí vocês podem até, acho que no Banco do Brasil, que é mais fácil, que vai estar tudo em português, né? Vai estar escrito assim, ó, você tem tantos por cento de juros, vai ter duas porcentagens de juros ali. Um é antes do imposto e o outro depois do imposto. Daí, pequenininho, vai estar escrito que é descontado 20,315% do lucro obtido através desses juros. Então, essa porcentagem aqui é do lucro, tá? Não é do total que você tem ali acumulado, que você investiu em títulos ou que você tem na poupança. Esse 20,315%, ele é somente taxado do lucro que você teve, ok? E os juros sobre títulos do governo e outros, ele pode ser Shinkoku Bunri-kaze. Então, vou voltar aqui só pra gente fazer uma revisão. Tem dois tipos de Bunri-kaze, tá? O imposto é descontado da renda, então você vai receber os juros daquela poupança, por exemplo, dali já vai estar descontado esse 20,315%, você não precisa se preocupar mais. E tem outra forma também que você precisa declarar esse valor do imposto. Você é taxado em imposto, mas mesmo assim você precisa declarar, tá? Então tem essas duas formas, tem que ver como que está, tá bom? Mas de poupança é Gensen Bunri-kaze. Ok, vamos pro próximo. Receita de dividendos. A receita de dividendos, ela é sogo-kaze. Então, você vai pegar junto e calcular no imposto de renda. Mas, igual o rishi shotoku, que é o de juros, também tem outra forma de você declarar, que é o Shinkoku Bunri-kaze. Aí, qual que é a diferença desses dois? E a receita de dividendos, a renda de dividendos, ela também é 20,315%. Quem já recebeu dividendos aqui no Japão, meus alunos, notaram que já é descontado esse 20,315%, mesmo você optando por não descontar o imposto de renda e você fazer a declaração no final do ano, ou melhor, no ano seguinte. Mas mesmo descontado, daí você pode escolher entre esses dois.
tá? Às vezes, você escolhendo pelo Sogo Kaze, você consegue fazer uma dedução de dividendos no ano seguinte e, às vezes, o seu imposto ele fica até um pouco mais barato, tá? Sobre essa dedução de dividendos, eu vou falar um pouquinho melhor na próxima aula, tá? Mas só para vocês saberem que tem essas duas opções, tá? Se optar pelo Sogo Kaze, dá para fazer o Haito Kojo. A próxima renda que nós podemos ter e declarar é a renda imobiliária. Aqui eu coloquei assim, as rendas imobiliárias são receitas com aluguel de terrenos e aluguel de apartamentos. Notem que eu coloquei aluguel. A renda que você tem ao vender um imóvel, ela já é uma outra renda. Vou um pouquinho o slide mais pra frente e já volto. Que é essa renda aqui, ó, Joto Shotoku, que é receita de transferências de bens, tá? Então, esse Fudosan Shotoku é uma renda de aluguel, tá? E este daqui é o que eu sempre falo pra vocês, na verdade. Trabalhar com imóveis é um business, é um negócio. Então, você vai poder ter o direito do Aoiro Shinkoku, que é quando você declara despesas um pouco mais detalhado, a renda também, né, mas as despesas um pouco mais detalhado, e você tem ali, no máximo, 650 mil ienes de desconto na declaração, de dedução na declaração. Isso daqui é chamado de Aoiro Kojo. Mas claro que você pode fazer uma declaração simples, que é chamado de Shiroiro Shinkoku, e não ter também essa dedução, tá? Então a renda imobiliária, ela nada mais nada menos que a renda do aluguel. Aqui eu coloquei uma lista de renda de aluguéis aqui para vocês, né? O que é, e menos as despesas. Inclusive, renda do aluguel, eu coloquei até aqui algumas palavrinhas em japonês, eu vou explicar agora para quem é recente de Japão, talvez não saiba. Quando vocês vão alugar um apartamento, principalmente de imobiliária japonesa, você paga a luva, você paga o aluguel, e você paga também o reikin. E o que é esse reikin? Esse reikin, ele é um valor, simplesmente, que você está agradecendo ao proprietário por ele deixar você morar lá. É praticamente isso. É até meio estranho, né? Mas esse valor, no olhar do proprietário, é uma renda. Então, isso daqui tem que colocar junto com a renda do aluguel. Renovação de contrato também é renda. E luvas que não foram devolvidas. Não foram devolvidas ou não foram usadas, com outras palavras, né? Porque se foi usada essa luva, ela é considerada uma despesa. Então, toda despesa que você tem com o imóvel, até, como eu falei, é um business. Se você reformar aquele imóvel, isso daqui entra como despesa. Se você comprar algo para o imóvel, é uma despesa. Fora isso, tem o imposto do imóvel, o seguro de incêndio, Genkasho Kyakuhi e juros do financiamento também podem ser declarados. O que é esse Genkasho Kyakuhi, Clarice? Esse Genkasho Kyaku, ele é aplicável também na renda de negócio, na receita do seu business, do seu negócio. São ativos fixos, como imóveis, instalações, veículos, que perdem gradualmente, né? Você compra um imóvel hoje e amanhã ele já desvalorizou. A mesma coisa com o veículo. Só que ele não vai desvalorizar de uma vez só, né? Então, ao longo dos anos ele vai desvalorizando. Então, você vai colocando isso dentro da contabilidade todos os anos. Então, desta forma, a despesa ela é calculada gradualmente, de acordo com a depreciação. E o Genkasho Kyaku, ele também tem duas formas de você calcular. Ele é muito complicado. Então, quem tem imóveis ou quem tem alguma propriedade que dê para declarar, né? Tem muitos carros no seu negócio próprio. Eu recomendo fortemente que você tenha um bom contador ou que você tenha alguém que consiga dominar esses softs de contabilidade, porque esse software de contabilidade ele faz esse cálculo do Genkasho Kyaku sozinho, tá? Mas de qualquer forma, contrate bem um contador para poder te auxiliar, principalmente nessa parte. E falando um pouquinho mais de renda de negócio, a renda de negócio ela é bem mais complicada, tá? Aqui tá bem simples, mas a ideia é essa. Você vai pegar o total da sua receita, o tanto que entrou, menos o quanto que saiu, o quanto que você teve de despesa, e se você fizer essa declaração através do Aoiro Shinkoku, você ainda tem o Aoiro Kojo, que é de 650 mil ienes, o máximo. Tá? Mas o Aoiro você vai ter que declarar muita coisa. Tem que fazer um book, né? Tem que fazer uma contabilidade ali bem detalhada. Então realmente é para quem está disposto a aprender sobre isso. Aí você consegue fazer sozinho, se for um small business, se for um negócio pequeno. Mas
Se você tiver um bom contador, aí, né, essa parte você só deixa para ele e você foca no seu negócio, tá bom? Então, renda de negócio refere-se a renda gerada por fabricação, prestação de serviço, varejo, agricultura e outros serviços, ok? Esse daqui também é Sougo Kaze. Aí viemos aqui a renda que a maioria das pessoas que estão me assistindo hoje tem. Inclusive, comenta aqui pra mim se vocês são assalariados, se vocês têm uma renda extra ou se vocês têm um negócio próprio. É curiosidade minha mesmo, mas comenta aqui para eu estar mais informada, para saber também né, no que vocês têm mais interesse, para eu poder falar assuntos mais relacionados a isso. Mas a renda salarial, eu coloquei aqui, até aqui, ó, importante. Esse daqui a gente vai usar muito na próxima aula, porque lá eu vou falar muito sobre deduções. E, inclusive, a dedução de cônjuge, por exemplo, né? Quem tem a esposa que trabalha pouco, tem o valor limite, o valor teto, e esse daqui vai influenciar muito. Que é o seguinte, a renda salarial, ela já tem uma dedução automática de 550 mil ienes o mínimo. Isso daqui vai variar também de acordo com a renda, tá? Mas uma renda de 1.650.000, se eu não me engano, que é o mínimo, né, dessa dedução é 550 mil. Daí ultrapassou de 1.650.000 o salário, daí essa dedução ela vai aumentando também. Então a renda salarial. Então um exemplo, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Se vocês terem um salário de 1.550.000 ienes, automaticamente ele já tem essa dedução de 550 mil. Então a sua renda salarial, ela não é 1.550.000 ienes, ela é 1 milhão de ienes perante a receita na hora de tributar, tá? Entendido? Então isso aqui é muito importante, anotem aí para vocês não esquecerem essa parte que é muito importante. E aqui eu coloquei bem pequenininho, mas eu tô repetindo aqui o que eu falei aquela hora. Essas outras rendas aqui que é relacionada ao salário, que é o subsídio de deslocamento, né? Ajuda com a gasolina, benefício seguro social, e isso daqui é isento de imposto, tá? Não é taxado, não é incluso no cálculo, não é incluso no seu salário, ok? E bônus também, tá? Quem aqui já recebeu bônus? Antigamente não era muito comum quem trabalha por empreiteira receber bônus, né? Mas hoje em dia já está muito comum. Quem aqui já recebeu bônus, devem já ter notado que foi descontado ali, né, um imposto, o Shakai Hoken também. Até hoje eu lembro o meu primeiro bônus, eu fiquei triste, porque eu achei que eu ia receber o valor inteiro, mas não, foi descontado tudo direitinho. Então, essa é a renda salarial, tá? Não esqueçam. Renda de desligamento. Eu coloquei também renda de aposentadoria, mas isso daqui eu estou me referindo ao Taishokukin. Algumas pessoas se referem a essa renda, né, esse subsídio, como FGTS. Eu não gosto muito, porque o mecanismo é totalmente diferente. Esse Taishokukin, ele é totalmente voluntário da empresa, não é que o governo tem, né, isso para meio que obrigando as empresas a entregarem isso. Então eu até coloquei aqui, ó, vai depender do regulamento da empresa, tá? Não são todas as empresas que têm o Taishokukin. Mas se por acaso vocês receberem o Taishokukin, lembre-se o que o cálculo é esse, para saber qual que é a renda, tá? E outra coisa muito importante, peçam esse papelzinho aqui, ó, até coloquei em kanji para vocês pedirem. Isso aqui, ó, Taishoku Shotoku no Jikyū ni kansuru shinkokusho. Então, preenchendo esse papelzinho, você não vai precisar fazer a declaração de imposto de renda, porque na hora que eles pagarem o Taishokukin, de acordo com essa solicitação que você fez, eles já vão descontar o imposto. Então, você não vai precisar ter esse trabalho de fazer a declaração, tá? Mas se precisar fazer, lembre-se que o cálculo é esse, para saber qual que é a renda, tá? Ah, e aqui em cima eu tô colocando aqui para vocês, tá? Para vocês saberem se ele é Sougo Kaze, se é esse no final soma tudo e vai ser tributado, ou se ele ser tributado separadamente, tá? Tem outra renda também que ela é bem interessante, que é a renda florestal. E o que é esse daqui? Ela é uma renda quando você possui um terreno mais de 5 anos, e esse terreno ele é registrado como Sanrin, e você vende esse terreno. Então, né, lógico que raramente, acredito que alguém vai ter uma montanha aqui, mas se você tiver uma montanha, saiba que se você tiver
em posse dela durante 5 anos e vender, essa renda que você teve dessa venda, ela vai ser Sanrin Shotoku, diferente desse daqui, que é a transferência de bens, Joto Shotoku. Então, o que é essa transferência de bens? É toda receita, toda renda gerada quando você vende alguma coisa. Então, quando você vende um imóvel, quando você vende ações, títulos, os investimentos, né? Fundos de investimentos também. Então, toda vez que você vender alguma coisa, é taxado esse daqui, o Joto Shotoku, tá? Aí eu coloquei aqui as receitas de transferência de itens pessoais, móveis, roupas, estão isentas de tributação. Mas aqui é itens, bens pessoais seus, tá? Que você tem, por exemplo, essa minha roupa. Se eu vender ela não é considerado como transferência de bem. Mas se eu vender ela na intenção de um negócio, tomem cuidado aqui, tá? Se eu vender ela, né, de business mesmo, daí ela já vira de Gyoshotoku, daí já é um negócio próprio, tá? Mas se for um item pessoal que você vendeu, não tem tributação. Porém, coloquei aqui para vocês coisas que são de mais valor, tá? Como joias, obras de arte. Então, todas as peças ou um conjunto que é maior de 300 mil ienes, mesmo esse item ser um item pessoal, é taxado o imposto esse Joto Shotoku, tá bom? Tomem só um cuidado com isso. E aqui vocês podem notar que ele tá escrito assim, Sougo Kaze ou Bundi Kaze. Por quê? No caso de ações e fundos de investimentos, tem a opção lá na plataforma da corretora de você escolher para que seja descontado o imposto na hora que você vender esses ativos. Então, dessa forma, você não precisa fazer a declaração de imposto de renda, porque ele já foi tributado ali e você não precisa mexer mais nada. Então, depende de como que estará a sua configuração ali na plataforma da corretora, tá bom? Temos também renda temporária. Todas as rendas temporárias, daí eu coloquei o que é renda temporária, Clarice? Alguma coisa que você ganhou em sorteio, jogo, corridas de cavalo, corridas de bicicleta, resgate de seguro de vida. Lembram que no começo da aula eu falei para vocês que o seguro de vida ele é taxado? Então ele é taxado como Ichiji Shoto, como renda temporária. E a renda temporária, ela tem esse seguinte cálculo, tá? Mas o interessante dela é que ela será adicionado, né? Porque ela é Sougo Kaze, então você vai pegar essa renda e vai juntar com as outras para daí tributar. Mas esse tanto que vai juntar, ele é calculado só metade. Porque o governo fala assim, como foi algo, né, que de repente você ganhou, tal, é meio que injusto cobrar, né, um valor tão alto. Então a gente reduz ali para metade o valor da renda para aí sim colocar no cálculo do imposto de renda. Só para vocês saberem. E se eu não me engano, Takarakuji não é considerado Ichiji Shotoku. Se eu não me engano, agora não sei, tá? Não vou falar algo que eu não sei. Mas se eu não me engano, depois vocês pesquisem aí, mas se eu não me engano, Takarakuji não precisa pagar. Ou ele já é descontado do Takarakuji, agora eu não sei, tá? Não sei também porque que eu entrei nesse assunto, porque falou corrida de cavalo. Mas depois pesquisem aí, inclusive quem souber, comenta aqui pra mim, tá? Só pra refrescar aqui minha memória. Mas se eu não me engano, não é taxado. Aí, por último, temos Zatsu Shotoku, que é receitas diversas, que são todas as receitas, ou seja, toda a renda que não se enquadra em nenhuma das 9 anteriores. Então, temos pensões públicas, que é o Nenkin. Temos outros tipos de renda também, né? E eu coloquei aqui, o que são outros tipos de renda, Clarice? Taxas de palestras, temos taxas de manuscrito para não escritores, ou seja, um artigo que você escreveu e teve uma renda com aquilo. Então isso é considerado também uma renda, mas como ela não se enquadra em outros anteriores, a não ser que isso seja um business mesmo, aí sim você pode colocar ele como Jigyo Shotoku. Mas aqui ele se enquadra no Zatsu Shotoku, que é uma renda temporária, ok? Ok, então antes de calcular o imposto de renda, entendam que tem esses 10 tipos de rendas e que cada renda tem a sua forma de ser taxada, a sua forma de ser tributada. Então temos o Sougo Kaze, né? Então você vai pegar todos e juntar para declarar. E temos também o Bundi Kaze. Aí eu trouxe para vocês também aqui uma palavrinha bem importante, que é o Sonekitsu. Então quando você tem, por exemplo, uma receita imobiliária, receita comercial, até a receita florestal, e uma você ganhou a mais e uma outra você ganhou a menos, você pode fazer o Sonekitsu ali, fazer o mais e menos, né? Por isso que eu trouxe esse desenho aqui para vocês. Você pode fazer o mais e menos e chegar no zero, por exemplo, ou até no menos. E no caso que quando chega
no menos se vocês fizerem a declaração no Aoiro Shinkoku, você pode arrastar esse menos aí durante 3 anos. Então, por isso que eu recomendo muito quem tem negócio próprio ou, né, tem renda de aluguel, por exemplo, vocês declararem no Aoiro Shinkoku. Dá mais trabalho, às vezes vocês vão precisar gastar com contador, mas no final compensa. Vou entrar aqui nas dúvidas dos alunos para finalizar a nossa aula de hoje. Os alunos enviaram bastante dúvidas legais, que acho que é a dúvida de todos, na verdade. Vamos lá. Eu tenho uma casa e paguei à vista. Parabéns! E já aluguei e pego o aluguel em mãos. Era bom fazer a declaração? Era bom não, você precisa fazer a declaração de imposto. Então, voltando aqui, eu até deixei já aberto aqui esse slide, porque eu acho que eu vou usar ele bastante. Então, voltando aqui, a declaração que você precisa fazer vai ser taxado o imposto referente a essa renda aqui. Então, já deixa preparado todas as despesas que você teve. A despesa que você teve, por exemplo, né, se você adquiriu esse imóvel à vista, acredito que ele não seja um imóvel tão novo. Então, talvez você teve despesas com reforma, por exemplo. Então, já deixa separado aí todos os recibos que você gastou na reforma. Também o seguro de incêndio, o imposto desse imóvel. Se for adquirido esse imóvel esse ano, provavelmente você não pagou o imposto do imóvel, então talvez esse aqui não tenha, né? E já consulte um contador para ver o quanto de genkasho, que o kanjizinho é esse, tá no próximo slide, mas o tanto de genkasho que você consegue fazer, ok?